O que acontece com os impressionistas? O que os impressionistas mudaram na história da arte? É que a maioria deles vão pintar fora dos ateliês. Eles vão pintar nas ruas. Muitos deles, inclusive, o Monet, ele vai ter um barquinho pequenininho, ele morou um tempo na Normandia, numa região da Normandia, então ele costumava, né, velejar, navegar um pouco. Ele vai ter vários barquinhos que ele vai colocar o cavalete lá, para pintar lá. Pintar ao ar livre é tentar captar uma outra noção da cor. Olha que doido isso. Isso aqui é um rio. Isso aqui é extremamente escuro. A grande sacada é tentar imaginar qual foi o momento em que ele pintou isso, em que a luz está incidindo de uma tal forma que parece grama, parece escuro, né? E é muito característico também dos impressionistas esses quadros meio que cortados. O Monet ele vai investir muito nisso, assim. Sabe quando a gente não consegue captar toda a cena? Por que isso? Por que isso vai se tornando cada vez mais abstrato? Porque agora esses pintores estão competindo com as fotografias. Hoje todo mundo pode tirar foto, mas na época a foto era uma grande inimiga dos pintores. Quando surgem os primeiros daguerreótipos, né, que é os avós das fotografias, das câmeras, os caras falam, pô, a gente vai perder nosso emprego. Então a gente tem que achar um outro tipo de movimento, a gente tem que achar um outro estilo, as pinturas começam a se tornar cada vez mais abstratas. Se a gente pegar isso aqui, ó, cara, isso é muito próximo do contemporâneo. Pela ordem, a gente pode pensar o quê? Aqui nós temos, não pensa na ordem cronológica dos quadros, mas a gente tem o Monet aqui. Aqui ele vai fazer muito isso, ó. Aqui é totalmente abstrato. Ele vai ter uma sequência, né, de quadros com as ninféias, com aqueles quadros que ele tira dos lagos, né, e também com algumas pontes japonesas, uns jardins japoneses. Eu costumo brincar que para você entender os impressionistas, quando eles estão nesse estilo aqui, a gente tem que vir geralmente perto do quadro, né? A gente vem perto do quadro e vai afastando, porque as formas vão surgindo quando a gente vai afastando do quadro. A gente percebe que é uma ponte, a gente percebe, deixa eu passar aqui. A gente percebe que esses pequenos tons de azul são justamente para dar uma noção de água aqui, provavelmente. Tem várias, ele fez uma sequência. O Monet ele vai fazer sequências de quadros assim. Então olha que interessante que o MASP faz. Esse aqui é mais ou menos que o inaugurador do impressionismo. Esse é o cara que inaugura, guarda ele na mente. Aí a gente vai para lá, a gente vem para cá. É o cara, né, que vai ampliar essa questão também do impressionismo. Aqui a gente está falando de Renoir. Ó, as pinturas não são abstratas, não é abstrato ainda, mas a gente já tem uma outra preocupação com o movimento. Se a gente olhar, por exemplo, para esse quadro, né, os cabelos da menina quase que se misturam, porque é um campo de milho, né, um campo de milho ou de trigo, se eu não me engano. Então aqui já se torna mais abstrato. Isso aqui é o Renoir. Como eu falei para vocês, a gente viu lá no Degas, lá no quadro da bailarina do Degas, a gente viu o rosa e o azul. Aparece aqui, porque o Renoir vai trabalhar muito com essa dinâmica do rosa e o azul, com cores que se opõem, né? Se complementam, mas se opõem. Eu quero que vocês percebam o detalhe dos vestidos, ó. A sutileza dos gestos. Aqui a gente está falando de um período que é Belle Époque francesa. Então esse momento aqui é o momento do maior luxo e da exuberância da França. Estamos entre 1870 e 1914. A Belle Époque começa com uma derrota na guerra, em que os franceses vão lutar com os prussianos, aí vai surgir o reino da Prússia, né? Vai surgir a Alemanha, em 1871, e a Belle Époque termina com o começo da Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês conhecem, mas tem um escritor que é fenomenal, chamado Marcel Proust. Ele vai escrever Em Busca do Tempo Perdido, um livro gigantesco, retratando esses períodos. Inclusive ele vai conhecer alguns dos pintores impressionistas. Aqui a gente está falando do impressionismo. Já é uma mudança gigantesca em relação aos românticos que estavam lá atrás. Se vocês olharem para lá, tem um pouco de Toulouse-Lautrec, mas vindo para cá, a gente quebra com todos esses estilos, porque aqui a gente tem os Van Goghs, ó. O Van Gogh vai além dos impressionistas. É por isso que ele é chamado de pós-impressionista. Qual é a sacada do Van Gogh? O desenho fica, entre aspas,
entre muitas aspas, o desenho fica infantil. São traços mais simples, porque o Van Gogh ele começa desenhando com carvão, com lápis, né? Ele desenha no papel mesmo, depois ele vai passando para a pintura, né? O Van Gogh ele tem um período de pintor muito curto, são praticamente 10 anos. Mas qual que é a grande sacada? A dinâmica das cores. A dinâmica das cores que geralmente se contrapõem. Né? A gente pensa assim, poxa, não tem uma cor homogênea, mas a gente consegue ver a relação entre o frio, né? O claro escuro, não, perdão, o frio e o quente, é muito comum. Esse aqui é o filho do carteiro, essa daqui é a arlenesa, né? Que é uma mulher, que é uma região onde ele vai morar no final da vida. Lá, o quarto quadro ali, tem também um momento em que ele está saindo para passear com os girassóis. Nos girassóis não, se eu não me engano são as oliveiras, né? Tinha um aqui, mas acho que eles não têm mais, que era um cenário do sanatório onde o Van Gogh ficou. Então nota que aqui é pós-impressionista, por quê? Porque eu quebro com aquele elemento abstrato, tornando ainda mais abstratas as pinturas. Tem movimento, tem estrutura, ainda é uma arte do século XIX, mas já está abrindo portas para as vanguardas. Inteligentemente, eles conseguiram fazer uma coisa legal, que é colocar o Van Gogh do lado do Gauguin. Ali é o Gauguin, se eu não me engano. É o pescador do Gauguin. Que eles foram amigos, né? O surto do Van Gogh em cortar a orelha foi porque o Gauguin foi embora, né? Ele foi visitar o Van Gogh